de volta com o Educador em Entrevista. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Enem, aqui na companhia da professora Érica. Gratidão pela participação conosco. Obrigada, boa tarde a todos que estão conosco. Bom, Enem é, né, um desafio aí, não é, que entra cada vez mais na rotina. A gente até falava aqui no intervalo, né, que antes a gente tinha uma gama gigantesca de vestibulares, sim, não é, que o Enem pouco a pouco aí vem, né, abarcando vários deles, facilita muito, não é? Mas as pessoas têm que estar inteiradas dos processos do Enem, não é? Desse passo a passo, porque ele também tem umas características muito específicas. Com certeza, Luciano. É um exame de grande importância para os nossos alunos do ensino médio. E ele é um exame que vai dar possibilidade de acesso ao jovem, tanto numa instituição pública, quanto também em instituições particulares, através de financiamento, como o FIES, e até mesmo através do ProUni. Que aí dentro de várias instituições particulares, eles utilizam a nota do Enem desse aluno para ter ali a seleção do ProUni, que ele pode ganhar bolsa de 100%, até bolsas de 50% para estudar em universidades particulares e também no FIES, né, que é o Sistema de Financiamento para o Ensino Superior. É interessante isso, né? Pensar o quanto mudou de panorama, né? Porque antes era isso, se prestava para um curso específico, para uma faculdade específica. Hoje você presta o exame pela nota e muitas vezes através da nota é que o destino se decide. É verdade, Luciano. Até a gente estava falando no intervalo, né, sobre isso, que é o que você disse, as pessoas tinham que se deslocar. Eu quero fazer uma faculdade pública lá em Minas Gerais. Então, ele tinha que ir até Minas Gerais, né, para fazer o vestibular específico. Agora, ele faz um vestibular, né, vamos pensar um vestibular que seria uma forma também, né, que é esse Exame Nacional do Ensino Médio. E, através dessa nota, ele tem o SISU, que é um sistema de ingresso, né, que ele vai ter em fevereiro um prazo para ele fazer a sua inscrição. Lá ele vai poder escolher a área que ele quer. Então eu quero a área de ciências humanas, ou eu quero ciências da saúde, ou a área de exatas. E aí ele coloca duas opções, a primeira e a segunda opção. Ele indica, né, a universidade que ele quer ingressar. E uma coisa importante também, que depois, no meio do ano, em julho, tem uma segunda chance, que também um aluno pode buscar uma vaga no SISU. E é bacana ver isso, né? Porque isso abriu um leque de possibilidades, inclusive geográficos, não é? Sim. A gente vê alunos indo para regiões que eles não imaginariam, não é? E acabam tendo depoimentos interessantes a respeito da experiência. Com certeza. Às vezes ele vai chegar, eu falo que é um momento até de crescimento pessoal. Às vezes é um estudante que nunca saiu, né, da cidade onde ele vive com a família, e aí é um momento dele conhecer um outro estado do Brasil, ter uma outra realidade. Eu falo que ele vai viver mesmo aquele estudo, né? E ter também um conhecimento melhor até de áreas distintas, né? Porque, às vezes, a faculdade, quando eu estou num outro estado, ela também estuda questões específicas daquela região do Brasil, né? Que pode enriquecer também até mesmo o currículo desse estudante. Pedro, não é, falou que sempre e ainda continua em dúvida a respeito dos cursos, não é, do que fazer. Deu uma funilada, mas ainda está com um leque grande, mas está ansioso aí pela prova e coloca justamente isso que a gente está falando, né? Como devia ser difícil no passado, sim, em que você tinha que escolher especificamente um vestibular, um curso e optar por ele. Com certeza. E eu vejo assim, às vezes quem está em dúvida, buscar mais conhecimentos, né? Hoje a gente tem aí a internet, né, uma ferramenta muito boa de pesquisa. Pesquisa sobre o curso que você quer fazer, veja as áreas de atuação que o profissional pode ter, porque você vai amadurecendo melhor, né, a sua escolha lá em fevereiro.
A Giovana colocando uma questão também interessante aqui a respeito do processo todo aí, né, do Enem, da questão específica de já começar a fazer a prova no processo de treineiros. Isso é possível? Sim, isso é possível. Eu acredito assim que é muito vantajoso, até porque você já vai tendo uma noção do tempo. O primeiro dia eles vão ter 5 horas e meia para fazer essa prova. Então esse aluno que está fazendo agora como treineiro, ele já vai se habituando com o tempo. É um tempo grande, né? Até para ele não se cansar durante a prova. Eu acho que é muito vantajoso e ele vai denotando o caminho que ele tem mais dificuldade, né? Olha, eu tive mais dificuldade na parte de linguagem, vou estudar mais isso, na parte de matemática. É muito importante, sim. Porque justamente, não é? E até a questão emocional, não é? De entender o tempo da prova, ver se está tranquilo para fazer, não é? Uma coisa que só vivenciando, né? Todas as outras coisas a gente pode tentar ir ensaiar antes, mas a questão emocional é só vivenciando mesmo. E olha, Luciana, a questão emocional, ela manda muito. Porque essa pessoa ela tem que estar consciente, preparada. Vamos né, imaginar que o exemplo, primeiro dia ele tem a redação para fazer, mais 45 questões de linguagem, 45 questões ligadas, né, às ciências humanas. Esse aluno ele vai ter que ter um bom emocional para dividir o tempo dele de prova, quanto tempo que eu tenho para ler o tema da redação, entender realmente o que eu vou escrever nessas 30 linhas, né? Porque se ele começar no meio da prova a desesperar, não vai dar tempo de eu fazer redação, não vai dar tempo de eu responder todas as questões, ele não consegue ter um bom desempenho. Então, isso dele tem que estar muito bem preparado. Exato, não é? Ou às vezes errar em questões bobas, né? Em questões mínimas. Já vi gente que errou na hora de passagem para o caderno de respostas. Não é? Então, as coisas que parecem mais automáticas é a que a gente tem mais chance de errar. Com certeza. E aí você dividir o tempo. Olha, eu sei que eu já fiz ali o teste, né? Já treinei a prova do Enem passada. Eu preciso de 30 minutos para passar no gabarito tranquilo. Então, vou usar os 30 minutos, né? Eu vou tentar trabalhar com o tempo que eu tenho para fazer a prova. Redação, né? É a grande vilã ou a grande auxiliar do Enem aí, não é? Um valor de pontuação muito alto, não é? E que as pessoas ficam aflitas já com a temática, não é? Mas mais do que saber a temática é entender o processo, como essa redação deve ser elaborada, tudo no pacote. Com certeza. A questão da redação, ela tem um peso muito grande nessa prova. 1000 pontos, tá? De peso na redação. E é muito importante, o aluno que tiver um bom desempenho na redação, ele vai sair bem na frente, né, dos outros que muitas vezes não compreenderam o tema, não é um aluno que tem dificuldade, né, de leitura. É o que o Luciano disse, pessoal. Você tem que fazer uma boa leitura para contextualizar qual é o tema ali, né, que o Enem está querendo trabalhar aquele ano e formular o que você vai descrever nessas 30 linhas, né, um texto que tem que ter início, meio e fim. Acho que é importante colocar isso, né? A ideia você vai discutir, mas você tem que finalizar também essa ideia, né? E aí pensarmos já, você aí que está estudando, alguns temas, né, que tem uma grande probabilidade de, nesse final de semana aí, né, tá ali na redação do Enem. E pensando nessas temáticas, não é? A gente vê aí, muitas vezes a gente tem os temas de última hora que dificilmente entram. Sim. O caso que a gente está vivendo aí, né, especificamente Israel e Palestina, não é? É lógico que tem um foco, tem uma atenção, mas provavelmente essa prova já foi preparada e não há tempo dessa questão entrar como temática, né? Com não certeza. é completamente descartado, mas
né? A gente imagina que, como foi algo mais recente, né, esse conflito no Oriente Médio, provavelmente para essa prova 2023 não seja um provável tema, né? Mas eu acredito que tenha outros temas que a gente já tem vivenciado, né, no ano passado, agora esse ano, que tenham muita chance de cair, como a inteligência artificial, que é um tema que está muito em alta, né? Grandes questionamentos, né, em muitas empresas. Será que isso vai substituir muitos funcionários dentro de uma empresa? Eu acho que é um tema possível. Nós temos também um outro tema possível, ainda falando sobre a violência nos grandes centros, sobre a violência também nas escolas, tá? Que a gente teve várias ocorrências, né, ao longo desse ano. Creio eu que possam ser alguns temas, sim, possíveis aí de estar nessa prova no dia 5 de novembro. E é interessante ler sobre, né, muitas vezes, a respeito dessa temática, ter várias opiniões para formular a sua, né? Então, algumas coisas que a gente estava questionando, por exemplo, inteligência artificial, né, que está bombando nas redes, não é? Desde as questões mais sérias a respeito disso, às mais triviais, não é? Com a trend da Disney que estava ocorrendo, né, nas últimas semanas, mas também é produzida por inteligência artificial. A gente percebe aí o quanto o assunto está posto, mas, né, é necessário refletir sobre, e a prova do Enem sempre coloca muito isso, né? Trazer para uma reflexão de consequências, né? Da pessoa também se colocar como protagonista nesse meio, né? De ser um proponente de ideias. Ser um proponente de ideias, você se colocar dentro daquela situação, apresentar, às vezes, o que tem de positivo, o que tem de não tão positivo assim, né? Consequência para o ser humano, né? De maneira geral, desse tema, por exemplo, que a gente está falando, né? De inteligência artificial. O que tem de bom, o que não tem, como que isso pode trazer uma consequência para a geração de empregos daqui para frente, né? Como que a gente vai vivenciar isso? Às vezes até colocar também em meio às escolas, com as crianças, né? Com os adultos. Então, colocar todos esses aspectos, né? Eu acho que a pessoa tem que ter uma visão aí de conhecimento do tema e expor sempre esse ponto crítico dentro do tema que está sendo trabalhado. Exatamente. Falávamos também da questão da violência nas escolas, né, da violência entre alunos. Recentemente a gente teve mais um caso, mas a gente também teve outros ao longo do ano, né, e já vem tendo isso de maneira recorrente. E, de fato, pode ser um tema abordado na redação. Pode ser um tema abordado, e aí trazer também como que o governo está agindo em relação a isso, né? Outro tema também, né, que tem a ver com essa questão da violência é o desarmamento, né? Que pode ser algo também que apareça como um tema crítico e reflexivo para nós, né? Bullying, que já foi tema outras vezes. Que já foi tema outras vezes, eu acho que ele pode retornar, até porque quando a gente fala em violência, parece que um dos aspectos que motiva muito essa violência entre jovens, os adolescentes e as crianças, é a existência do bullying na escola. Então, pode ser algo também que tenha, que apareça novamente, né, numa outra roupagem, não sei. Então, a gente fica assim, tentando, né, refletir possíveis temas, mas, acima de tudo, esse jovem que vai fazer o Enem, ele tem que ser uma pessoa que está lendo muito, né, na atualidade, o que está acontecendo na atualidade, né, que ele vai ter uma visão mais reflexiva para fazer uma boa prova. Muito bom. E mesmo, né, dentro do conceito aqui da redação, a gente tem essa fase das provas, não é? Sim. A divisão das provas, que também é uma questão interessante aí para todo mundo ficar ligado e se preparar para cada fase. Para cada fase. Então, no primeiro dia, que é dia 5 de novembro, nós vamos ter as questões de linguagem, as questões de ciências humanas e a redação. Por isso, até que ela tem uma duração um pouco maior.
A prova tem uma duração de 5 horas e meia. Uma maratona aí. Uma maratona. Até a gente estava falando, né? A pessoa se preparar tanto fisicamente como emocionalmente para ficar ali, né? Um tempo necessário para ela conseguir fazer uma boa prova. No segundo dia, né, dia 12 de novembro, aí ele vai ter as questões de ciências da saúde, matemática, né, ciências da natureza, e aí nesse dia ele tem 5 horas de prova. Então ele tem um tempo um pouquinho reduzido, mas também não tem a redação que é no primeiro dia de prova. Uhum. É interessante observar isso, né? São 2 ritmos de prova diferentes. É lógico que você vai no primeiro dia com uma maratona, depois acalma um pouquinho, não é? Mas sempre tomando cuidado com os detalhes, sempre tomando muito cuidado com o tempo, né? Olha, tá empatado numa questão lá, deixa ela, vai fazer o que tem mais facilidade para não ficar depois e se complicar na questão de tempo. Com certeza. E outra questão, né, Luciana, importante de ser vista. Dentro da prova no Enem, normalmente ela tem mesmo questões com um nível de dificuldade maior, como tem questões com um nível de dificuldade menor, né? Então, se você percebe que, olha, essa questão aqui, eu estou com muita dificuldade, estou perdendo muito tempo nela, passa para a próxima e deixa para você retornar na hora que você tiver o tempo, né? Fiz toda a prova, vou retornar naquela que eu estou com dúvida, que eu ainda não sei bem a resposta, né? Para você também não ficar perdendo tempo, às vezes, numa questão que tem um nível de dificuldade muito grande e que você não está conseguindo executá-la. Uma coisa bacana também aqui que a Marta coloca é a atenção ao local das provas e ao horário, né? A gente tem tido muito problema com relação a isso. Nossa, isso é muito importante, gente. Então, assim, entrar no site, na área do candidato, buscar com antecedência o local que eu vou fazer a prova. Até a gente fala, né? Vai até o local antes do dia, conhece ali o trajeto que você vai usar, né, para fazer, já deixa separados os documentos que você tem que levar, e aí você tem que saber que precisa chegar, né, vai fechar os portões 1h da tarde. Então, você já nos programa para chegar 1h da tarde, você se programa para chegar com 30 minutos de antecedência, né? Porque se porventura acontecer algum imprevisto, você não perde a prova, né? Uma prova tão importante como essa. Uhum. E o que você coloca, né, do trajeto, né, se programar para chegar antes, não é? Porque uma coisa é chegar na porta, né? Outra depois é se localizar em sala. Isso você só vai conseguir fazer no dia do Enem mesmo, né? Com toda a estrutura e com toda a tranquilidade aí. Alguns itens importantes que a gente sempre fala, não é? Que é a questão da caneta, né? Que tem que ser tubo transparente. Tem. Né? Então já compra essa caneta antecipadamente. Mais de uma, por favor. Imagina se chegar lá na hora, a caneta não funciona. Então, quer dizer, você já tem que se precaver, né? Já está ali com 2, 3 canetas ali preparada. Exato, não é? A questão do bendito celular, não é? Desativar todo e qualquer alarme, porque se tocar você tem problemáticas aí, inclusive de desclassificação, né? É lógico que você chega lá, você não fica com o celular, você tem que entregar, tem todo um ritual aí, mas se o bendito alarme tocar, porque tem alguns alarmes que mesmo com o celular desligado, né, ele aciona. Então, observe isso para não ter dor de cabeça no dia da prova. Com certeza. Na dúvida, qualquer coisa, não leva o celular, né? Exato. Já melhor. Combina com alguém que vai te buscar na hora que acabar a prova, né? Para não correr o risco. Deixa, né? Você sabe que o controle do tempo é feito na sala durante a prova, não é você que vai controlar o seu tempo. Então, não tenha nenhuma dor de cabeça com relação a isso. Uma coisa, né? Aproveitar que eu estou falando com uma professora da nutrição, né? A alimentação no dia, né? Eu já vou começar na véspera, né? Porque muitas vezes no dia a pessoa toma todos os cuidados, mas na véspera exagerou, né? Então, ter um cuidado especial com a alimentação. Com certeza, pessoal. Ter uma alimentação assim mais leve na véspera e no dia, não comer assim num lugar que às vezes você não conhece,
que pode ter algum risco, né, de ter alguma contaminação e aí você passar mal. Aquela tá? coxinha desconhecida na véspera, Na evita. véspera, imagina, que você pode ter aí, né, uma dor de barriga, passar mal, né, alguma coisa ali no dia dessa prova tão importante. Então, comer mesmo uma alimentação mais leve, bastante líquido, porque a gente está numa época, né, com o ar no ambiente, às vezes, muito seco, né, então tomar bastante líquido, levar também, né, para você estar tomando aí antes, né, durante a prova também, comer frutas, né? Que também é uma alimentação mais leve. Evitar alimentos muito pesados no dia anterior, como frituras, alimentos gordurosos, né? Que pode até causar uma moleza, né? Dá até sono durante a prova. Imagina se você almoçar ali no dia da prova uma feijoada. Estou dando um exemplo, né? E aí, de repente, vou começar a prova 1h30 da tarde com aquela sonolência, né? Porque meu organismo está ali no processo digestivo de um alimento que a digestão é lenta, né? Então, realmente pensar nesses pontos que também são importantes. Exato. Né? E a gente sabe algumas coisas, por exemplo, lá na véspera a pessoa já vai estar teoricamente ansiosa, né? Sim. Então já evita produtos com cafeína, né? Com Porque certeza, a tendência de já não dormir já é grande. Já é grande. Imagina se tiver, a questão é tentar dormir cedo e acordar cedo e dormir bem. Dormir bem, né? Não ficar assim, seja é o que a Luciana está falando, você já está ansioso, você já está preocupado, né? Então se programa de dormir cedo, né? Toma um bom banho para relaxar, dorme, aí acorda, né? Com o prazo bom, né? Para você também não atrasar na hora de chegar no seu local de prova. Toma um café da manhã bom, né? Então você vai se programar ali para um dia dedicado mesmo a essa prova, né? Imagina, não, eu vou numa festa na véspera. Você não vai estar bem para fazer a prova no outro dia, né? Então, acho que é um dia mesmo de você abdicar a algumas coisas, né? Para conseguir fazer uma boa prova. Também tem um lanchinho durante o Enem, né? A gente pode levar algumas coisinhas, né? E de fato, né, 5 horas de prova, né, fazer uma pausinha, beliscar alguma coisa também ajuda no processo. Ajuda a dar uma oxigenação no cérebro, né? Às vezes é um momento que você dá uma parada, o corpo dá uma relaxada, né? E aí tem muitas opções. Algumas são opções, assim, eu acho que de lanche mais rápidos e práticos, né? Então, às vezes, assim, algum biscoitinho que é prático você abrir e comer na hora. Tem pessoa que gosta de levar uma fruta prática, né? Uma maçã, uma banana. Outros também gostam de levar um chocolatinho pequeno. Não acho interessante levar uma barra de chocolate grande, né? Até porque você vai dar uma dosagem de glicose muito grande ali. Exatamente. Então, pode ser, eu gosto de levar o chocolate, que é algo que me relaxa, né? Enfim, leva um chocolate pequeno, mas leva uma outra coisa. Às vezes, igual eu tô falando, uma bolachinha salgada, uma fruta, né? Barrinha de proteína. Barrinha de proteína também é interessante, mesmo às vezes assim, barrinha de cereais, né? Então, coisas práticas para você levar também e que você não vai perder tempo para abrir e comer, né? Então, pensar em tudo isso, para ser mais ágil. Castanhinha, até um iogurtezinho mais proteico, né? Dá que certo. Ajuda. Isso, hoje em dia a gente tem muitas opções boas, né, de bebidas proteicas aí que podem ser utilizadas também e que você vai conseguir um bom aporte energético, né, e rápido, porque você já abre ali rapidinho, você já toma, né, e resolve ali o seu problema ali de energia para a prova. E hidratação, né, água, isotônico, com certeza, fundamental aí para estar no pique. Para estar no pique aí dessa prova, né? E principalmente se você estiver aí numa cidade que é muito quente, né, como a nossa, então não pode esquecer aí de hidratar. Muito bom. Professora, só tenho que agradecer aqui as dicas, não é? A gente aí na expectativa, tenho certeza que vai fazer a prova tá muito mais, não é? Mas eu agradeço imensamente a participação e deixo sempre o espaço do programa à disposição. Eu agradeço por estar aqui com vocês, né? É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E aproveito para desejar a todos uma boa prova
nesses 2 dias, né? Que todos aí que estão nos ouvindo, né, consigam ter uma excelente prova, uma excelente nota e ingressar aí no curso superior que você deseja.